Bem, o capítulo 6 de João, versículo 70, é muito interessante. Muita gente não sabe a respeito, mas cada vez mais pessoas estão descobrindo isso. Muita gente não percebe que Judas Iscariotes voltará. Como, pastor? Sim, esse sujeito, Judas Iscariotes, irá voltar. O que muitos não entendem é que Judas Iscariotes é aquele que será conhecido como Anticristo. Que o espírito de Judas Iscariotes será o Anticristo. É isso que o Anticristo será, uma versão de Judas Iscariotes. Ora, mas o espírito de Judas Iscariotes voltará ao mundo? Isso é verdade? Vamos ver João capítulo 6, versículo 70. Isso é interessante. Respondeu-lhe Jesus: Não escolhi os 12 de vós? Esses são os 12 discípulos, certo? E Judas Iscariotes está incluso. E um de vós é o quê? Um diabo. Judas Iscariotes? Jesus o chamou de diabo. Agora, por que ele faria isso se não houvesse algo de sinistro aqui? O anticristo é um diabo. Portanto, há algo acontecendo bem aqui. Agora, sabe o que é interessante sobre Judas Iscariotes se você contar as letras do nome? 13. Trata-se de um número ruim na Bíblia, certo? É um número mau, na verdade. Um monte de gente o considera o número do azar, certo? 13 letras. Aqui está outra coisa interessante. Sabe, Deus, curiosamente, por um motivo enigmático, selecionou 12 apóstolos, não 11 ou 14 apóstolos. Ele quis 12 apóstolos. De fato, no livro de Atos, capítulo 1, quando Judas Iscariotes morreu, em vez de ficarem em 11, os apóstolos tiveram que colocar Matias para completar 12. Então, por alguma razão misteriosa, Deus quis 12 apóstolos nisso. Os fundadores de Israel foram 12 tribos, e os fundadores do cristianismo foram 12 apóstolos. Por algum motivo enigmático, é assim que o Senhor faz as coisas. Portanto, se Deus tem 12 apóstolos, Judas Iscariotes é o quê? O 13º, o azarado, 13. Ele é aquele número ruim. Parece que o Senhor, por alguma razão misteriosa, para no 12. Ele não chega até o 13. Talvez seja por isso, por Judas Iscariotes ser o 13º apóstolo. Perceba todos esses sinais demoníacos, os sinais negativos conectados a isso. Vá para João capítulo 17. João capítulo 17. Como sabemos que Judas Iscariotes realmente será o anticristo? A explicação está em duas passagens, e são passagens bem fortes. João 17 e 2 Tessalonicenses 2. João 17 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Veremos bem aqui. João capítulo 17, versículo 12. Jesus disse sobre seus discípulos: Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Jesus disse que estava com eles no mundo. Ele está falando sobre seus 12 discípulos. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Deus deu a ele aqueles 12 discípulos. Mas algo está faltando aqui. E nenhum deles se perdeu. Portanto, nenhum dos discípulos se perdeu, exceto um, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Existe um que falhou em permanecer com os apóstolos, com os discípulos. Quem é aquele dentre os 12 discípulos que caiu? Quem é aquele que se perdeu? Judas Iscariotes. Agora, veja só como a Bíblia o chama, como ele é chamado naquele versículo. Filho da perdição. Essa é a chave, pescou? Filho da perdição. Isso está associado ao anticristo. Como você pode provar isso, pastor? Aqui está a prova. Vá para 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não há dúvida de que Judas retornará. Ele retornará.
2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Esta é a passagem que fala sobre o anticristo. Veja só o que Paulo disse sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Esse é o dia de Cristo, sem que antes venha a apostasia. Então todo o apocalipse não pode ocorrer até que venha a apostasia primeiro, certo? E se manifeste o homem do pecado. Esse é o anticristo. E do que ele é chamado? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Judas Iscariotes. Percebe? Filho da perdição. O anticristo será chamado de quê? Ele será chamado pelo título de filho da perdição. Veja a conexão entre eles aqui. Filho da perdição. É por causa disso, por Judas Iscariotes ser chamado de filho da perdição e pelo anticristo ser chamado de filho da perdição, que sabemos que Judas voltará. Isso é muito, muito interessante. Você nem imagina o que ele será capaz de fazer. Talvez Judas Iscariotes tivesse boas intenções e acreditasse que Jesus era o Messias, certo? Mas no final, ele já não pensava nele como Messias. Pense nisso. Judas Iscariotes está queimando no inferno agora. Ele está queimando há tanto tempo no inferno. Ele chegou a crer que Jesus era o Messias. Mas não seguiu assim. No final, ele afirmará ser Jesus. Ele agora afirmará ser o Messias. Que tal? Que estranha reviravolta está para ocorrer. Você não imagina o que o homem que pensava que Jesus era o Messias fará agora. Ele se declarará o Messias. Veja Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ver o versículo 25. Isso aqui é realmente interessante. Se Judas Iscariotes voltará, ele terá de vir de algum lugar. Isso é bem possível. Você já leu no livro do Apocalipse que Deus abrirá o abismo sem fundo? O que Deus faz em Apocalipse 20? Ele abre o abismo e depois Satanás sai de lá. E se você ler no livro do Apocalipse, acho que esqueci o capítulo, você verá o fosso sendo aberto num outro momento e os demônios saindo de lá, certo? Portanto, se isso acontece no livro do Apocalipse, não surpreenderá se Deus abrir o abismo para quem? Para esta pessoa bem aqui. Cara, no Apocalipse você vê o inferno se abrindo várias vezes. É realmente um pesadelo, cara. Portanto, onde está Judas Iscariotes? É interessante, versículo 25. Para que ele tome parte neste ministério e apostolado. Está falando aqui sobre Matias, que está assumindo a posição de 12º apóstolo após a queda de Judas. O que diz aqui sobre Judas? Do qual Judas, por sua transgressão, caiu. Ok, sabemos que ele caiu porque transgrediu. Mas para onde ele foi? Para que ele pudesse ir para onde? Para o seu próprio lugar. Então, adivinha só? Judas Iscariotes foi para um lugar particular do inferno. É um lugar particular do inferno. É o quê? Seu próprio lugar. Então, adivinha só? Judas Iscariotes tinha uma reserva. Ele tem seu próprio lugar no inferno. O anticristo tem seu próprio lugar no inferno, uma reserva de luxo. Mas adivinha só? Ele sairá do seu próprio lugar e virá para a terra. É isso que vai acontecer. Vocês verão como o fim dos tempos é confuso. Você verá o inferno se abrindo novamente. Mas quando o inferno se abrir novamente, ele estará num local particular. Isso é o seu próprio lugar, que será aberto. Ele está sofrendo agora, queimando no inferno desde sempre. Ele está queimando lá há milhares de anos. Mas muito em breve ele verá essa abertura. Quando isso se abrir, ele sairá. E ao sair, ele assumirá o corpo do anticristo. O espírito de Judas Iscariotes se declarará Deus.